do sinal. Voltou? Voltou. Vamos lá. O que são os três poderes? Tá. Os três poderes são o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, e a gente está falando agora em âmbito federal, né? Congresso Nacional, porque se a gente for para o poder legislativo nos estados e nos municípios, a gente tem a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. O poder executivo, que é eu vou falar já mais fácil. No âmbito federal, o presidente da República. No estado, o governador do estado. E no município, o prefeito. E o poder judiciário, que aí é estruturado de uma outra maneira. A gente tem os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, os tribunais dos estados e os tribunais regionais federais e os juízes. Mas deixa eu voltar, então, um pouco à pergunta. Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender a história da República Federativa, que é a questão de que a gente tem um governo republicano desde 1889, 15 de novembro, que é a data que a gente aprende na escola. E a gente tem um governo republicano, é uma república federativa. O que isso significa? Que a gente tem um poder central, que é o governo federal, a União, que é a junção dos Estados-membros. Então, você tem o Estado-nação, tá? E você tem os Estados-membros, que são os Estados brasileiros. O nosso poder, ele tem um poder que é mais centralizado, que é esse poder do governo federal. Então, a gente sempre fala, olha, o Congresso Nacional e o presidente da República estão decidindo as questões para o país todo. E a gente tem as unidades estaduais e municipais que vão decidir as questões locais, no âmbito do estado e no âmbito do município. Então, você tem um poder que é mais amplo, e vários poderzinhos, entendeu? Que vão se desenvolvendo nesses âmbitos mais restritos, do Estado e do município. Por isso, quando a gente fala em legislativo, executivo e judiciário, a gente pensa no legislativo, no executivo e no judiciário. O judiciário tem uma organização um pouco diferente, então vou deixar legislativo e executivo. Nos espaços de poder. Então, se a gente estiver falando de governo federal, Brasil, tá? Então, a união dos Estados-membros, que formam o Estado Nacional, o Brasil. A gente tem o Congresso Nacional como poder legislativo e a Presidência da República como poder executivo. Então, o chefe do poder executivo é o presidente da República. Se a gente vai para o Estado, o poder legislativo é a Assembleia, que é formada pelos deputados estaduais. E o poder executivo é o governador. E no município, a gente tem a Câmara dos Vereadores, e o poder executivo é o prefeito. Então, caraca, que confusão! Não é tão confuso. É o que eu falo. Eu já vou falar um negócio que é muito bom para a gente pensar. Quando a gente discute política, não adianta a gente querer simplificar demais, porque as coisas não são tão simples. Muitas vezes as pessoas me pedem assim, amiga, tipo... me fala um livro para eu entender política. Não é tão simples assim. É uma construção. É mais ou menos como se eu chegasse para você e falasse: Anitta, fala aqui para mim, como funciona, como que você faz para lançar um hit? Tem um monte de coisa que importa, não tem? Aí você vai começar a falar de uma coisa, isso vai te levar para outra coisa, que vai te levar para outra coisa, e você precisa ir dominando os conceitos. E por isso que eu sempre digo que é um processo. Vai ficando mais natural. Então, quando eu jogo esse monte de informação, esse é o grande problema da simplificação, por isso que é bom a gente ir conversando, e eu acho que tirando essa impressão de que as pessoas são oráculos, de que para você entender política você precisa ter tudo decorado, por exemplo, a gente vai facilitando, porque aí você vai aprendendo aos pouquinhos, vai dominando devagarinho. Vou te falar sobre os três poderes, por exemplo. Vamos pensar na história? Eu gosto muito de uma fala do ministro, ex-ministro Eros Grau, no Supremo Tribunal Federal, e num acórdão, então aqui já dizendo, um acórdão é uma decisão colegiada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão colegiada é uma decisão conjunta, de mais de um ministro. Quando é um ministro só decidindo, a gente fala que ela é monocrática. Uns termos dificílimos, mas é a verdade. Então, ele lá está decidindo no Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, que em determinado momento da história, a gente passa de súditos a cidadãos.
Porque a gente passa de uma condição de simples obediência a um poder que é monárquico, do rei absoluto, o rei enviado por Deus, que tinha o direito de governar, aquela coisa hereditária, tá? E a gente tinha só que obedecer, para uma condição de protagonismo. Então, quando você fala que você ganha cidadania, você está ganhando protagonismo. Você tem o poder de escolher, de opinar, de pressionar. Entendeu? Então, você ganha um espaço para se colocar, para cobrar o Estado. Aí, nessa época, surge a história de dividir os poderes. Por quê? Porque se a gente estava falando que o problema era o rei, que era o super todo-poderoso, magnânimo, fantástico, o rei francês Luís XIV, o Estado sou eu, tudo sou eu sou o dono dessa porcaria inteira, a gente precisa falar, opa, pera, ao que parece aqui, pelo que a gente está vendo, se a pessoa sozinha tem muito poder, ela tende a abusar desse poder. Então, vamos tentar desenhar um negócio aqui para a gente dividir o poder e, dividindo, a gente conseguir assegurar que ninguém abuse. Então, a divisão dos poderes é um instrumento para a gente evitar que uma pessoa só concentre muito poder e que, concentrando muito poder, ela fique autoritária e ela faça coisas que não são do interesse das pessoas e do povo ali, que num regime democrático é de onde emana esse poder dos representantes. De onde emana é de onde vem. Tá? A gente é que dá o poder para eles governarem. Mas é mais ou menos isso. Então, deixa eu ver se eu entendi, assim. Vai. Eu posso beber vinho na live? Se você não estiver fazendo propaganda dele, pode. Não tenho nada. Eu vou fazer assim. Então, vamos lá. Os três poderes. A gente pode dizer... Eu vou pegar muito pelo que é do povo, tá? Porque você... vem a coisa mais intelectual, que sabe da história toda, e eu venho a coisa mais ignorante, que é o que eu tive acesso mesmo. Vamos lá. Trazendo de maneira prática para o povo entender aonde que entra o povo aí nessa história. Eu poderia dizer, ou está errado, não sei. Na verdade, uma pergunta. O poder legislativo, executivo, judiciário. Cada um dos três tem um comando, vamos dizer assim. Por exemplo, no legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. Senadores. Aí no judiciário estão os senadores e presidente. Whatever, eu estou inventando, tá? E aí no executivo tá o prefeito e não sei o que. É mais ou menos isso? Mas então eu vou separar de novo. No legislativo... Vamos fazer legislativo. No âmbito federal, Brasil, estão os deputados federais e os senadores. Os deputados federais formam a Câmara dos Deputados e os senadores o Senado Federal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal juntos são o Congresso Nacional. Então, este é o poder legislativo federal. Entendi. Vamos para o Estado. As assembleias legislativas, onde estão os deputados estaduais, são o poder legislativo nos estados. E a Câmara dos Vereadores, onde estão os vereadores, aí o Constituinte ajudou a gente. Onde estão os vereadores, estão lá no município. Não sei nem o que é Constituinte. O Constituinte é a Assembleia Nacional Constituinte, é o grupo de pessoas que fez a nossa Constituição, que é a regra maior. Tá. A Carta Magna. Que a gente... Entendi. Beleza? Vamos para o Poder Executivo. Poder Executivo. No âmbito federal, o chefe do Poder Executivo é o Presidente da República. Peraí, volta aí rapidinho. Os vereadores estão onde, de novo? No município. Tá. No Rio de Janeiro. Tá. Município do Rio de Janeiro. Tá? Município do Rio de Janeiro, Câmara dos Vereadores. Estado do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, deputados estaduais. Congresso Nacional, Câmara, Senado, lá no âmbito federal, Brasil. Foi? Tá. Isso significa o quê? Que os vereadores vão exercer a função deles de legislativo, que é a função típica, a função comum, a função, eu acho que principal, eu posso dizer para ficar mais fácil,
do legislativo é legislar, ou seja, fazer lei, tá? Para a gente lembrar pelo nome. No município, que são os vereadores vão fazer leis para onde? Para o município. Nas assembleias legislativas, os deputados estaduais, para o estado. E quando a gente fala ali dos deputados federais e dos senadores, a gente está pensando no Brasil. Beleza? Mas existe isso de uma lei só funciona nesse estado, uma lei que só funciona nesse município? Yes. Sim. Existe. Aliás, a gente tem um problema que outro dia a gente pode falar até em questão de tributo. Um dos problemas do nosso sistema tributário, por exemplo, é que o imposto sobre serviços, o ISS, é um imposto municipal. Todo mundo que presta serviço tem que pagar esse imposto. E cada município pode legislar sobre o seu imposto. Então, a gente tem mais de 5 mil. Isso sim. Viu? Isso, e aí muitas empresas colocam endereço em outros lugares para pagar diferente. Isso chama guerra fiscal. Então, tá vendo? Esse é um poder do município. E por isso que quando a gente fala de reforma tributária, que é uma discussão que está super atual no Brasil, a gente sempre diz que o investidor estrangeiro não vem para o Brasil porque o nosso sistema tributário é difícil. E aí, quando você tem um sistema tributário difícil, você precisa pagar alguém para conseguir te ajudar a entender aquela porcaria, né? É muita lei. E isso acontece porque a gente tem a possibilidade de cada município legislar sobre essa questão. E aí a gente tem município pra caramba. E aí a gente tem um monte de lei. E aí fica cada vez mais difícil de se entender. Exato, exato. Nossa. E onde o presidente entra nisso? Então, executivo. Vamos lá. Então, a gente estava no legislativo. Eu tô achando eu gosto do meu... Você tá vendo que eu faço um desenho aqui. Então, o legislativo está aqui. Agora a gente vai para o executivo. No executivo, no âmbito federal, você tem o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Beleza? No âmbito estadual, é o governador do estado. E no âmbito municipal, é o prefeito. Entendi. Estes poderes, depois eu falo do judiciário, que o judiciário é o poder mais descolado dos 3 poderes. Embora no Brasil, né, a gente fala na teoria o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante. Mas a gente fala já. Primeiro ficar nesse. Quem seriam os ministérios? O judiciário? Não, os ministérios estão dentro do poder executivo. Tá. Porque os ministros são os ajudantes, são a equipe do presidente. Do mesmo jeito que você tem uma equipe para te ajudar, o presidente tem a equipe para ajudar ele. Paulo Guedes, eu não entendo nada de economia. Então você me ajuda aqui, por gentileza. Que aí a gente vai conversar. Fulaninho, eu não entendo nada... Enfim, os meninos... Oi, Sérgio Moro já saiu, mas queria muito você aqui para me ensinar sobre justiça e segurança pública. Vem aqui, me ajuda. Então, tanto que o Bolsonaro, na campanha dele, falava muito sobre nomear técnicos. Ele dizia, olha, eu não sei sobre todos os assuntos, mas eu vou nomear uma equipe técnica e essa equipe técnica vai me ajudar. Então, os ministros estão aqui, tá? Tá. Então, a gente tem legislativo, já falamos, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores. Executivo, presidente da República, governador, prefeito municipal. Em cada um dos seus âmbitos, em cada uma dos andares aqui dessa prateleira, federal, estadual, municipal, esses poderes interagem. Por que eu estou falando que eles interagem? Porque, vamos lá, eu vou ficar no federal, tá? Que é o mais amplo. No Congresso Nacional, o Congresso Nacional legisla, então ele vai criar uma lei, certo? Aí foi lá o procedimento, uma lei, votou, tá tudo certo... Aprovou a lei. Com todo o E aí é muito legal falar disso. Todo o procedimento para aprovação das leis, lei ordinária, lei complementar, tá tudo no site da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. Só ir lá, é bem facinho. Depois eu posso fazer até uns stories de... Sabe? Clica aqui, clica ali. E aí eu posto. Então, a lei sai do Congresso. Ela vai para o presidente da República sancionar. Falar, basicamente, sim, concordo, essa lei é boa.
então vocês podem... Pode valer, vou sancionar essa lei. Mas o presidente da República pode falar o seguinte: não, essa lei tem problemas. Ou problemas políticos, ou problemas jurídicos. Então, ou o presidente vai falar, não, olha, essa lei politicamente não é boa, essa lei juridicamente vai contra a Constituição. Se ele achar que a lei tem algum problema e que ela não deve começar a valer do jeito que o Congresso falou que devia, ele pode vetar a lei. Então, ele pode falar, olha, essa lei tem 20 artigos. Eu achei 19 artigos muito bons, mas o 18º é horrível. Então, eu vou vetar. E aí, olha só, a gente tem uma lei que veio do Poder Legislativo, tá com o Poder Executivo. O Poder Executivo falou, não, senhor. Então, o Poder Executivo tá, eu não estou usando termos técnicos, tá, gente? É para vocês entenderem. Invalidando uma decisão do Poder Legislativo. Beleza? Uhum. Só que o Congresso Nacional depois, numa sessão conjunta, ou seja, Câmara e Senado, pode derrubar o veto do presidente. Isso aconteceu recentemente no Brasil. É assim, eu e você. Eu sou o Congresso, você é o presidente. Eu falo, Anitta, tá aqui minha lei. Tó. Aí você pega minha lei e fala, muito bem, Gabriela, mas eu discordo de 2 artigos, então eu vou vetá-los, eles não vão valer. E aí volta para mim e eu falo, pois é, Anitta, mas eu sou o Congresso Nacional, eu posso derrubar o seu veto e a lei vai valer sim. E como que funciona isso? O Congresso que é formado por todos esses que você já tinha falado? Deputados e senadores. O Congresso é a união da Câmara dos Deputados, federais, que é a Casa do Povo, deputados federais, a Casa do Povo, tem 513 membros. Então, quer que eu explique um pouco da Câmara? Ou ainda não? Uhum. Tá. Câmara dos Deputados, são 513 deputados federais. Os deputados federais, eles são divididos por estados de acordo com o tamanho da população do estado. E eles variam entre 8 e 70. Então, o estado que tem menos deputados federais na Câmara dos Deputados tem 8. E o estado que tem mais, que é São Paulo, tem 70. Tá? Por quê? Porque a minha população é maior, então eu tenho mais gente para ser representada lá, e eu tenho interesses diversos que precisam estar lá na Câmara. Então, 513 membros. O Senado Federal, ele é a casa dos estados. Cada estado tem 3 representantes. Então, é o mesmo número para todos. Tá? E o mandato da Câmara dos Deputados e do Senado é diferente. Mas acho que é muita informação, a gente pode ir aos poucos, porque senão daqui a pouco a galera tá bugada aí. Então como funcionaria, por exemplo, para o Congresso decidir vetar o veto, né? Barrar Boa. o veto? Esses deputados, senadores juntos fariam o quê? Uma votação? Exato. Uma votação. E então, aí, ganhando a maioria... Isso. Com o número de deputados necessários, de deputados e senadores necessários, numa sessão conjunta, então, Câmara e Senado juntos, certo? Eles podem derrubar o veto do presidente da República. Eu vou lembrar, talvez você não lembre, mas talvez muita gente que está assistindo lembre. Então, é por isso, então, que é importante que no poder em geral existe, normalmente acontece isso, de você votar na bandeira, né, no partido, para que tenham mais pessoas favoráveis, para que o presidente governe com mais facilidade. Se ele tiver mais gente que pense similar e parecido, ou que tenha a mesma bandeira política, eles vão acabar tendo ideias parecidas e vai ficar mais fácil do presidente governar. E se não tiver tantas ideias parecidas, fica mais difícil dele governar. É isso? No Brasil, no geral, é difícil do presidente governar. Porque pelo nosso sistema eleitoral, vamos lá, a gente é um país muito grande e muito diverso em todos os aspectos. Economicamente, culturalmente, a gente tem muitas diferenças. Então, o nosso Congresso Nacional, que representa o povo,
é um Congresso muito fragmentado, muito dividido. A gente tem algumas bancadas que são maiores, mas a gente não tem um Congresso, por exemplo, dividido entre a Anitta o grupo da Anitta e o grupo da Gabriela. 2 grandes grupos. A gente tem uns grupos maiores e vários grupinhos. Então, está tudo dividido. Por isso, é muito difícil que o presidente se eleja e tenha no Congresso o número de pessoas necessárias num grupão para ele poder governar. Por isso que a gente fala que no Brasil funciona o presidencialismo de coalizão. Ele precisa juntar os grupos para garantir um número de deputados e senadores que faça com que ele consiga governar. Nossa, que inferno! Então, mas isso agora está salvando menos. a gente nesse momento, né? Quê? Isso agora, então, está salvando a gente nesse momento. Então, todo desenho político, ele vai ter prós e contras. Todos. A gente pode, conforme a gente vai se aprimorando, vai entendendo mais sobre eles, a gente pode ver quais são os defeitos e como a gente poderia solucionar. Então, o que o presidente faz, assim? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de agora, né, que a gente está vivendo. Uhum. O presidente é contra o distanciamento social. Porém, alguns governadores são a favor, então acaba que... Então, o que o presidente, no que ele manda, ele consegue mandar? Olha, a partir de agora vai ser isso aqui. O que ele consegue fazer? Tá. O que ele tem poder para fazer? Ninguém tem poder para falar, olha, a partir de agora é isso aqui, assim. Tudo é mitigado, até porque a gente tem um poder judiciário que a gente não falou. Teve uma decisão sobre isso no Supremo Tribunal Federal, então eu vou entrar no Supremo Tribunal Federal um pouco. A Constituição Federal vai falar o que é competência da União, o que é competência dos estados e o que é competência dos municípios. Então, lá no livrinho, na Constituição Federal, está a regra. A União vai falar exclusivamente sobre X assuntos, o Estado sobre X assuntos e o município sobre X assuntos. E alguns assuntos, acho que é o artigo 23, peraí, 23. Alguns assuntos são de competência concorrente. Ou seja, todo mundo manda um pouco, tá? Então, o governo federal pode falar sobre saúde, assim como o Estado pode falar sobre saúde, assim como o município pode falar sobre saúde. Então, todo mundo tem uma competência que concorre nessas questões. Qual o grande problema que a gente está vendo agora em relação ao isolamento social? Que não existe um confronto de planos, tá? Existe um plano, que é o dos governadores dos estados, e aqui eu estou sendo generalista, mas só para a gente entender o conflito. E o governo federal, ele não tem plano, ele só tem fala. Porque o Ministério da Saúde, até ontem, que era o ministro Mandetta, né, que todo mundo deve lembrar, concordava com o isolamento. Então, embora o presidente estivesse falando assim, não, o isolamento não precisa. O ministro da Saúde, que é o cara que ajuda ele no campo técnico, estava falando, precisa sim. Então, percebe que é uma discordância aparente? Uhum. Uma coisa muito importante em política, muito. E eu falo, olha, eu falo muito disso, acho que os últimos 3 vídeos no meu canal no YouTube eu só falo disso. É a gente aprender a distinguir o que é discurso e o que é a prática. Uhum. Uma coisa... O que você está querendo dizer é que quem defende o isolamento está apresentando medidas do que deveria ser feito, um plano, olha, a gente se isola e aí faz X, Y, Z. E aí, no caso, o presidente que defende a não necessidade do isolamento, ele fala nas suas entrevistas, mas de maneira prática ele não apresentou um plano. Olha, gente, não vamos fazer isso, e aí quando o hospital ficar lotado, aí a gente vai agir dessa forma, dessa. Não existe esse plano, não existe essa forma de como seguir, né, esse manual. Porque assim, a gente pode... Então tá bom, então olha, eu tenho uma competência que concorre com o Estado. Eu acho que o governador está errado e que a gestão, a condução da política de saúde deveria ser outra. Tá bom, qual? Né? Uhum. Porque senão a gente fica sem nenhuma.
Vamos pensar o seguinte. Já que eu vou falar do Rio, porque você está no Rio. Se o governador do Rio, Wilson Witzel, eu lembro uma vez que eu estava no debate, todo mundo falando, porque você é partidário. Eu falava, gente, já critiquei tanto essas pessoas. Mas enfim, o Wilson Witzel falou assim, tem que fazer X, tá? Mas a gente pelo menos tem um X aqui. Uhum. Aí o presidente da República diz, o Wilson Witzel tá errado. Então tá bom, então não vamos fazer o que ele mandou, vamos fazer o quê? Entendi. Qual é a alternativa proposta? Dita. Tá, e aí vamos supor que o presidente tivesse essa proposta, né? Vamos supor que ele tivesse na cabeça, olha, então não tem que ter o isolamento social, porque vai acabar com a economia, então vamos fazer assim. Vamos agir normal, e aí se os hospitais ficarem superlotados, vamos fazer X, Y, Z. Então, se ele apresenta esse plano, tá? Ele escreveu esse plano, apresentou. O que aconteceria com esse plano? Ele iria para voto? O que acontecia? Então, depende de como esse plano é apresentado. Mas, de qualquer maneira, tudo aquilo que faz qualquer líder do Poder Executivo pode ter um controle posterior. Então, assim, se ele quisesse fazer isso por meio de uma medida provisória, por exemplo, ele falou em decreto. Mas um decreto é só para regulamentar uma lei que já existe. Então, tem uma lei, você vai falar como que deve ser cumprida essa lei, é um regulamento. Vamos supor que ele fosse fazer por meio de medida provisória, que é um instrumento que o Poder Executivo tem para poder regular uma situação. O governo federal fez muito isso nas relações trabalhistas, medidas provisórias, por exemplo. A medida provisória, ela é um instrumento do Poder Executivo, presidente ali, para poder regular uma situação relevante, importante e urgente, que não dá para esperar o trâmite do Congresso. Então, apareceu um negócio aqui, precisa ser pau na máquina. Aí eu edito uma medida provisória, porque a medida provisória ela tem validade instantânea. Só que ela tem prazo. Por quê? Porque se eu falasse que o presidente da República pode fazer medida provisória e ela vai virar lei, sem controle nenhum, eu estaria dando muito poder para o presidente. E lembra que eu falei da divisão dos poderes? O interesse do nosso desenho institucional, quando a gente fala de desenho institucional, é esse desenho de instituições. Como a gente se organiza? É para limitar o poder. Então, o presidente pode regular aquela situação, mas depois isso vai ter que, para virar lei, passar pelo Congresso. Então, a medida provisória poderia valer por 60, mais 60 dias. Além desse controle do Congresso, todos os atos de todo mundo, do Congresso, do Poder Executivo, então do Legislativo, do Executivo, meu e seu, geral, podem ser controlados pelo Poder Judiciário, que é o outro poder que a gente não falou. Que basicamente são os caras que estão lá para falar, amigo, isso é contra a lei. Então, assim, se você... Seria o Supremo Tribunal? Isso. Se a gente vai falando da presidência da República, sim. Mas o Poder Judiciário, ele tem, então, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça como Tribunal Superior. Às vezes ele tem uma função diferente do Supremo, às vezes ele é uma jurisdição anterior. E aí, baixando os tribunais dos estados e os tribunais eleitorais, militares, enfim, mas falar só da jurisdição normal, e os juízes. Essas são as instâncias do Poder Judiciário. Vou falar do criminal, vai. Primeira instância é o juiz e a vara criminal. Juiz fulano de tal da segunda vara criminal. Isso é a primeira instância. Na segunda instância, você tem o desembargador. O desembargador está no tribunal. Ou no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal. Porque tem a Justiça Estadual e a Justiça Federal. E aí, quando você sobe, você tem o Superior Tribunal de Justiça, que vai falar das leis federais. Isso tudo é bem técnico, tá, gente? Mas só para ter uma ideia. E não, depois mas tá você dando tem para entender. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Tadã! Os últimos juízes. A nossa grande Corte Constitucional. E aí, se o presidente da República, por exemplo, praticar um ato que ele pode praticar. Por exemplo, vou falar um tema atual. Se o presidente da República tem o poder, a prerrogativa, o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal.
É direito dele. Ele pode escolher quem ele quiser. Uhum. Só que todos os atos administrativos, todos os atos praticados pelas pessoas que integram a administração pública, né? O presidente da República, querendo ou não, está administrando ali aquele rolê dele, né? A gestão do Brasil. Ele é um administrador. Isso é muito legal também, tá, gente? O presidente da República não é a presidência da República. Assim como o ministro do Supremo não é o Supremo. Assim como o deputado não é o parlamento. Eu sempre faço questão de dizer que as instituições devem ser maiores que as pessoas que as ocupam. Porque o presidente da República, ele senta na presidência da República por um tempinho, tá? Ele sai e a presidência da República segue lá, como instituição. Então, a cadeira é maior do que quem senta na cadeira. Deu para entender um pouco? Uhum. E essa pessoa, quando ela senta na cadeira, para ela exercer os poderes que ela tem, como uma pessoa que senta na cadeira, ela precisa seguir algumas regras da Constituição. Então, você vai ter os princípios que regem os atos administrativos no artigo 37 da Constituição Federal. Moralidade, impessoalidade, enfim, eficiência. E aí, se o presidente da República faz alguma coisa que está em desacordo com o que diz a Constituição Federal, o que o Supremo pode fazer? CREO. Tá errado, não vai poder. E aí você percebe como um poder vai controlando o outro? Uhum. Essa é a divisão dos poderes e esse é o sistema de freios e contrapesos. Se um poder exagera, o outro contém.